Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu vou fazer um estudo aqui com vocês falando sobre a vinda de Jesus, o final dos tempos. E eu queria fazer esse estudo aqui, queria que você prestasse muita atenção, é muito importante, porque quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, quando a gente presta atenção nos sinais, em tudo que está acontecendo, a gente começa a perceber que Jesus, ele está prestes a voltar. E tem algumas coisas que a palavra de Deus nos deixa em alerta. Eu sei que muita gente, às vezes, não gosta de estudar sobre a vinda de Jesus, porque eu já conversei com pessoas que falam, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Não adianta a gente falar sobre a vinda de Jesus, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E eu queria até desmistificar algumas coisas em relação a isso que o próprio Jesus, ele realmente falou. E ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai vir. Mas será, irmãos, que hoje Jesus não sabe o dia e nem a hora que ele virá? Será que a palavra de Deus não nos deixa aqui alguns sinais que dá para a gente prestar atenção? Será que Jesus não queria que a gente soubesse quando seria a sua vinda? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção, que vai ser um vídeo muito importante, talvez o mais importante que eu já coloquei aqui nesse canal, tá bom? Então eu quero falar da vinda de Jesus como um ladrão. Nós vamos meditar no texto de Lucas capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 48. Algumas coisas, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras. Se você puder até anotar, vai ser bom. Algumas palavras que eu anotei aqui e que eu acho que vai ser interessante, e é muito interessante a gente prestar atenção, quando se fala de candeias, quando se fala de bodas, quando se fala de bater a porta, quando se fala de dia e hora e quando se fala em ladrão da noite. Prestou atenção? Então são 5 coisas que a gente tem que prestar atenção. Candeias, bodas, bater a porta, dia e hora e ladrão da noite. Jesus falou sobre todas essas coisas e eu queria falar isso com vocês. Então vamos lá, Lucas capítulo 12, verso 35. A Bíblia diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então olha que o verso 35, Jesus ele faz uma alusão e ele fala sobre candeia, mas ele está falando aqui, irmão, se a gente prestar atenção, sobre acender as vossas candeias, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lembra da parábola das 10 virgens, ao qual havia 5 virgens loucas e 5 prudentes, onde 5 delas, as prudentes, deixaram as suas candeias acesas e nelas tinham azeite, já as loucas não tinham azeite para deixar as candeias acesas? Então, Jesus está mostrando aqui do que ele vai falar, que é justamente da sua vinda, que ele vai voltar. Presta atenção no verso 36. Diz assim: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Olha, quando houver de voltar das boldas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Está vendo que ele está falando muito aqui da parábola das 10 virgens? É a mesma coisa que ele está fazendo, a mesma ligação. Então, Jesus ele fala de voltar da festa do casamento. Lembra que quando Jesus está indo, quando Jesus fala na parábola das 10 virgens, que eis aí o noivo, né? De onde que esse noivo estava vindo? Ele estava vindo de uma preparação da festa do casamento. Ele estava vindo do local onde seria a grande festa, que já estava preparada. E ele vinha buscar a noiva, né? E é isso que Jesus está mostrando aqui. Então, quando a Bíblia fala que
quando ele fala que sobre essa volta da festa do casamento, ele não está falando que a festa do casamento já aconteceu, mas ele estava falando de onde esse noivo estava, né? Onde Jesus está agora, irmãos? Ele está, a Bíblia diz que ele está preparando um lugar para nós, né? E Jesus, ele está preparando as bodas, ele está preparando uma grande festa para que a gente vá participar com ele dessa festa, do seu casamento com a igreja. Então, olha para você ver, a festa está sendo preparada e ele vem buscar a igreja para as bodas. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas que sustentando que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque eles pensam, quando lê esse texto aqui, que Jesus já arrebatou uma parte da igreja, levou para o céu, e agora ele está voltando da festa, né? Ele está vindo da festa novamente para buscar outra parte da igreja, da noiva que ficou na terra. Eu penso que não faz sentido algum. Jesus está no céu fazendo festa com uma parte da sua noiva, enquanto a outra parte da noiva está sofrendo aqui na terra na grande tribulação. Por isso que eu acredito que a tribulação será, a igreja passará pela tribulação, né? Então, a Bíblia diz aqui, por exemplo, que quem estiver preparado vai abrir a porta, né? O verso 36, a Bíblia diz que quando ele vier e bater, logo possam abrir. Então, para que é para a gente estar atento? Para quando Jesus voltar e bater a porta, quando o noivo vier e ele bater a porta, a gente correr e abrir a porta logo para ele, né? Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembra desse texto? Então, Jesus, ele faz uma alusão a todos esses textos, como serão esses acontecimentos, né? A gente vê que a Bíblia ela completa a própria Bíblia. No verso 37, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então, o que a Bíblia mais nos diz é para a gente estar vigiando, irmãos. Vigiando o quê? A vinda de Jesus, a volta de Jesus. É por isso, mais uma vez, que eu digo que eu tenho dificuldade de crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Entende, irmãos? Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos à vinda de Jesus. Porque se nós não estivermos atentos à vinda dele, nós manteremos a porta fechada, nós não vamos abrir a porta, né? E ficar vigilante ao nosso trabalho. E a Bíblia mostra aqui que no verso 37, o próprio Senhor vai servir o seu povo. Então, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. O próprio Cristo vai nos servir.